Boa, começou a gravação, agora vocês estão sendo gravados. Gente, agora a gente está sendo gravado, hein? Sorri todo mundo, ri para a câmera. Pronto. Bora iniciar esse trem aqui. Lembrando que, vocês já sabem, né? Kahoot é Kahoot. Importante é tentar responder de verdade mesmo. E vamos lá. Baseado nas questões da prova aí, ó, na reação MnO com carbono dando. Vou copiar aqui, já vou copiar. Vou copiar para colocar num pentezinho pra gente. Agora o trem atualizou tudo aqui, gente. Respondeu? Eu ainda estava analisando ainda. Maria Vitória. Tava ouvindo a música. Gente, que música ruim, velho. Cadê? Quem foi que pediu? Foi o Rafael, né? Caraca, bicho. É do chapéu que elas gostam. Que é isso, cara? Trago só verdades, né, professor? Gente, olha aí, questão 1 aí, ó. Já falando sobre oxidação e redução. Falamos disso daí no início do nosso segundo bimestre. Tem uma reação aí da reação do óxido de manganês formando dióxido de carbono. Na verdade, o óxido de manganês é um como é que eu posso dizer? Um mineral. Eu esqueci o nome, se é magnetita. Magnetita é com ferro, eu acho. Calcita, enfim, é um mineral. E esse mineral, quando você obtém ele lá, ele é obtido na forma de óxido. Deixa eu botar a canetinha aqui. Ele é obtido na forma de óxido, mas reagindo ele com o grafite, com carbono, aí você pega o metal para si, você obtém o metal nessa reação. Tá perguntando aí, ó, na verdade, quem é o cara que é reduzido e quem é o agente redutor. Por que eu coloquei essa questão já para começar? Eu coloquei essa questão de reduzido e agente redutor porque tem que se tomar cuidado com essa questão do agente, tá? Isso daí leva para a vida de vocês. Deixa eu ver se eu estou enquadrado bonitinho aqui na câmera aqui. Olha o carro da pamonha, caraca! Tem que levar isso para a vida de vocês. Deixa eu dar um exemplo tosco, mas eu espero que vocês lembrem aí. Falou o agente lá, o 007. Vamos dar esse exemplo, tá? O 007 é o agente matador, tá? Não é? Ele tem licença para matar? O agente matador, ele mata. Então é como se fosse a pergunta aqui, não esqueçam disso. Caraca, essa analogia foi muito boa. A pergunta aqui, se a gente colocar para o lado do 007, se fosse ser, colocar até assim, ó, se fosse 007, se estivéssemos no filme, seria assim, ó, quem é morto e quem é o agente. Vocês estão ouvindo o carro da pamonha? Matador. Te patrocinando há 1 ano, né? 2021 deu só ele. Eu vou falar pro cara, filho. Eu vou falar, mano, você me deve umas pamonhas, porque eu sempre, toda vez que passa. Passou mais cedo, viu? Antes era 8 horas. Passou mais cedo aonde, Filipão? Era 8 horas, professor, já estava marcado. Ah, tá. Passou mais cedo assim. Tá passando mais cedo. Eu não sei, teve uma época que ele parou de passar. Eu falei, será que faliu, coitado, o carro da pamonha? Mas é nada. Um dia eu fui comprar pamonha, olha, eu tava no meio da explicação falando do carro da pamonha. Um dia eu fui comprar pamonha, já tava acabando, velho, a pamonha. Só tinha pamonha doce. Eu queria pamonha salgada. Mas eu comprei a doce porque eu queria pamonha. Mas volta aqui. Foca aqui no trem aqui. Esquece a pamonha um pouquinho. Quem é morto e quem é o agente matador. Por quê? Porque quando a gente trata aqui, ó, agente é quem faz a coisa acontecer. Por que eu tô falando isso? Porque vocês confundem demais isso sempre, desde sempre. Não vocês dessa turma, mas alunos em geral confundem a questão de agente com reduzido aqui. É como se fosse assim, ó, quem é o reduzido?
Quem é o reduzido é quem sofreu a redução. Sofreu a redução. É igual quem é morto é quem sofreu a morte, né? Mas é quem sofreu a morte. Agora, quem é o agente redutor? Quem é o agente redutor é quem fez o outro reduzir, entendeu? Quem fez o outro reduzir. Então, se a gente pensar no agente redutor, quando eu digo agente redutor, quando eu falo agente redutor, ele, na verdade, é quem está fazendo o quê? O agente redutor é quem oxida. Vou deixar já entrar só um segundinho. É quem oxida. Fala, Gabi. O agente redutor é quem oxida. Por quê? Porque ele é quem está fazendo alguém sofrer a redução. Ele está fazendo alguém sofrer a redução. Então, ele é o agente redutor. O agente é quem faz a ação. Tá? Não confunda agente redutor com quem reduziu. E isso daí é uma coisa comum de se errar muito. Nessa questão, já coloquei assim, quem é reduzido e quem é o agente redutor, justamente para mostrar que existe o reduzido e o agente redutor. Mas, normalmente, se uma prova tivesse assim, quem é o agente oxidante e o agente redutor, não é para você marcar como agente oxidante quem oxidou, porque o agente é quem faz, O agente oxidante é quem faz o outro oxidar. E o agente redutor, igual a gente viu aqui, o agente redutor é quem oxida para o outro reduzir, Tá? Lembra do 007. O 007 é o agente matador, que fez esse termo de falar, mas ele não vai morrer. Ele é o que mata. Então, o agente redutor não é o que vai reduzir. O agente matador não é o que mata, o que vai morrer. O agente redutor não é o que vai reduzir. Lembra disso, que o agente é quem está fazendo a questão lá. Então, nessa reação aqui, a gente pode pensar aqui, ó. Deixa eu apagar só essa. Só para a gente deixar aqui. Estados de oxidação. Aí já é um outro ponto, né? Vamos ver o estado de oxidação do manganês e do carbono. Do manganês e do carbono. Por quê? Porque o do oxigênio é sempre a mesma coisa. Do oxigênio é menos 2. Do oxigênio é menos 2. Vou criar um slide novo aqui só para a gente ficar mais. Para ter mais espaço e para depois ficar salvo. Porque se eu criar uma tela branca, depois não fica salvo para vocês o resumo com a tela branca. Boa. Aqui, ó. Vamos lá para a reação, ó. MnO2 mais carbono gerando manganês mais CO2, que é aí o gás carbônico que as plantinhas fazem fotossíntese e transformam em oxigênio. Vamos lá. Ó, o estado de oxidação, o NOx, né, o número de oxidação do oxigênio, menos 2, gente. A maioria das vezes, a maioria dos compostos, o NOx do oxigênio é menos 2. 90% da chance de chance de você acertar é menos 2, tá? Então, agora, olha lá, se você tem 2 oxigênios, Vou até escrever aqui, ó, possuímos 2 oxigênios. Aonde? Da onde esses oxigênios aí? Esses oxigênios daqui, ó, dessa descrição aqui, MnO2. Então, nós possuímos 2 oxigênios. Vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 da carga dele do NOx, vezes 2, que é dos 2 oxigênios, do número de átomos, vai ficar igual a quanto? A menos 4. Menos 4. Não é?
Menos 4. Então, aqui nós temos menos 4 de carga negativa, como se fosse nesse caso. Aparece na molécula? Está aparecendo alguma carga aqui? Tem menos, mais, 2 mais, alguma coisa aqui em cima? Não tem. Então, aqui, ó, é o quê? É zero. A molécula é neutra, MnO2, igual o CO2, ó. CO2 não tem carga, não tem nada de explicando carga aqui, ó, colocando nenhuma carga. Então, se a molécula é neutra e você tem menos 4, qual que é o NOx do manganês nesse caso aqui? Qual que é o NOx do manganês? Vou até escrever para ficar gravado aí para vocês estudarem. Se a molécula é neutra e vocês têm 4 cargas negativas, a carga do manganês, vou permitir a Dani entrar aqui, a carga do manganês será quanto? Vai ser quanto a carga do manganês? Mais 4. Vai ser mais 4. Entenderam por que é mais 4? Não. Bora lá de novo, ó. Vou explicar de novo. Deixa eu colocar só o mais 4 aqui. Essa molécula aqui, ó, Maria Vitória, né? Essa molequinha aqui, ela é neutra. Você tem 2 oxigênios. Deixa eu colocar o apontador aqui para você ver o mousezinho certinho. Você tem 2 oxigênios. Deixa eu só destravar o computador. Você tem 2 oxigênios aqui, ó, com a carga o quê? 4 negativa. Porque cada oxigênio tem 2 menos. É como se ele puxasse os elétrons para ele. Ele não arranca os elétrons do manganês, não. Ele só puxa para ele. Tá? Puxa para ele, ele fica com 2 cargas negativas cada oxigênio. Como você tem 2, então ficam 2 oxigênios com 2 cargas negativas. Fica a carga 4 menos lá. Menos 4. Só que a sua molécula ela é neutra. Se você tem uma carga menos 4, para a molécula ser neutra, para aqui ficar igual a zero, menos 4, tem que ser quanto? Tem que ser mais 4. Tá? Foi ou não? O NOx do manganês, então, é mais 4. O NOx do carbono. O carbono é uma substância chamada o quê? Substância simples, que a gente chama. Toda substância zero tem um NOx igual a quanto? Substância zero. Toda substância simples tem um NOx igual a quanto? Substância simples é formada só por um átomo. De um tipo, não um átomo, mas um átomo de um elemento apenas. Exemplo. Ó, exemplo aqui. Exemplo. O2, N2, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio. O carbono em si. Tudo bem? O NOx dela sempre vai ser zero lá. Então, você tem o NOx do manganês mais 4, o NOx do carbono, zero. Agora, vamos ver aqui nos produtos, como que ficou. Olha agora, quem é o manganês? O manganês ficou uma substância simples. Por quê? Porque ele é formado só pelo manganês aí, ó. Só pelo manganês. Então, qual é o NOx dele? Zero. E o carbono agora? A mesma historinha do oxigênio. 2 oxigênios com 2 cargas negativas. O NOx dele aqui é menos 4. Do oxigênio nessa molécula é menos 4. Então, qual é o NOx do carbono? O NOx do carbono agora, então, é a mesma coisa que o mesmo raciocínio do dióxido de manganês. Mais 4 para quê? Para isso daqui ficar igual a zero, porque a molécula de CO2 é neutra.
Se ela é neutra, é sinal que ela não tem carga. A carga dela é 0 lá, então. Então, olha aqui agora. Vamos grifar. A gente passa. Vou grifar de verde. A gente passa do manganês mais 4. Vou até grifar o manganês. Manganês mais 4. Para o manganês, 0. Para o manganês, 0. O que ele está fazendo? Reduzindo ou oxidando? Oxida ou reduz? Oxida. Você tem R$4. Você fica com R$0. Seu dinheiro Reduz. oxida ou reduz? Boa, seu dinheiro reduz. Então ele sofre aqui, ó, uma redução. Reduz. De mais 4 para 0. E o carbono? Ó, o carbono. Vamos pintar o carbono de outra cor. O carboninho aí eu vou pintar de... Ele oxida. Isso, boa. O carboninho, ele vai... Deixa eu pintar de vermelho, fica feio. Pintar de azulzinho. Ó, o carboninho aqui, ó, ele passa de 0 para menos 4. Opa! Menos 4 aqui, meu. Olha eu dando Ctrl Z. Não tem Ctrl Z aqui. Grifei o cara errado aqui. Vou botar o menos 4 aqui de novo. Ele passa de 0 para mais 4. Para mais 4 aqui, ó. Então, ele aqui sofre quem? Ele aqui, ó. Deixa eu botar de vermelhinho. Olha a confusão de canetinha. Isso que dá, tem muita opção de cor. Daqui para lá, ele vai oxidar. Ele passa de 0 para mais 4. Ó, de 0 para mais 4. Então, a gente chega à conclusão aqui, ó. Conclui. Que... O que acontece? O manganês, ele reduz nessa reação. E o carbono oxida nessa reação. Se o manganês reduz, ele é o quê? Ele é o agente o quê? Agente oxidante. Tá vendo como é que confunde? E se o carbono oxida, ele é o quê? O agente redutor. Ele é o agente redutor. Por quê? Porque, ao contrário, se ele está reduzindo, ele está sendo o agente oxidante. Ele é o agente que oxida o outro composto. E se o outro oxida, ele é o agente redutor. Ele é o agente que reduz o outro composto. Tudo bem? Beleza? Se ficaram com dúvida, qualquer coisa eu tento explicar de outra maneira, ou também pode tentar assistir de novo, não sei, algum jeito aí da gente tentar entender. Professor, Diga. repete só essa última frase que você disse. Claro, ó, o manganês, agente oxidante. Por quê? Porque ele está reduzindo. Se ele reduz, ele é o agente oxidante. Por quê? Porque olha lá na reação aqui, ó, o manganês, ele está sofrendo a redução. Para quem? Enquanto ele sofre a redução, o carbono está sofrendo a oxidação aqui. Deixa eu colocar o laserzinho. O carbono está sofrendo a oxidação aqui, ó. Então, o manganês, ele é o agente oxidante. Ele que está fazendo o carbono oxidar. É igual a gente falou do 007. É o agente matador. É ele que mata o outro. Ele é o agente oxidante. Ele oxida o outro. Tá? Então, se ele reduz, ele é o agente oxidante. Se o carbono oxida, ele é o agente redutor. Sempre, se alguém oxida, o outro reduz. Se um oxida, o outro reduz. Se ele oxida, alguém vai reduzir. Então, ele é o agente redutor dessa reação aí. Professor, eu acho que a questão então tá errada. Eu ouvi errado. Posso Bora falar, lá por olhar. favor, na questão? Tá marcada errada mesmo.
Pode ser, às vezes o professor marcou errado lá, o professor. Vamos lá, ó, na reação Mn2 mais carbono dando manganês mais CO2, quem é reduzido? Quem que é o reduzido? O carbono, né? Ele passa de 0 para carbono menos 4. Então, o carbono é o reduzido. Não, E professor, o o manganês? MN, não? Hã? O MN que é o reduzido. Ele vai de 4 para 0. De 4, não, de mais 4 para 0. Verdade, verdade. Puxa, eu errando igual. Eu fiz a questão errando desse jeito que eu estou errando agora, então. Volta aqui, volta o disco aí. O carbono passa de 0 para mais 4. Né? De 0 para mais 4. Então ele oxida. E o Mn é o quê? É o que é reduzido realmente. Ele passa de menos 4, de mais 4, de mais 4. Por que eu não escrevo aqui, ó? De mais 4 para 0. Ele que sofreu a redução. Enquanto o carbono aqui, se ele sofreu redução, quem é o agente oxidante? O agente redutor? Caraca, meu. Quem é o agente redutor? O carboninho. O agente redutor. É o carbono. Então a resposta certa seria o quê? O manganês reduzido e o agente redutor, o carbono. Seria esse daqui, ó. A resposta. Eu não lembro qual que era lá. Vamos ver qual que é que eu coloquei. Será que eu marquei errado? Esse era o amarelinho. Seria, eu coloquei aqui, ó, o carbono é reduzido e o manganês seria o amarelinho. Ou seja, 5 pessoas marcaram o amarelinho aí e estavam certas. Desculpa, já comecei cagando o Kahoot? Já, mas tudo bem. Pô, já acertei, então. Porra! Faz parte, faz parte. Não, eu fui explicar agora e eu caí no mesmo erro que eu já tinha caído. Não confunde, tá vendo? Esse trem confunde mesmo. Não confunde essa questão de quem é reduzido e quem é o agente redutor. Tá? Lembra de quando é o agente? Lembra do 007. O agente matador é o que mata. O agente redutor ou o agente oxidante, né? No caso, o agente oxidante é o que oxida. O agente redutor é o que... O agente redutor é o que vai fazer a oxidação do próximo A. Agnésia. Oh, caralho, velho. Vai ficar gravado eu falando palavrão aí. Não vai mais monetizar no YouTube. Mas o agente redutor é, igual falou aqui, ó. O agente redutor é quem oxida. E o agente oxidante é quem reduz. Não confunde, pelo amor de Deus. Na prova vai estar certo, eu acho. Se estiver errado, a gente cancela a questão, mas... Oxi. Eu acho que eu fiz certo na prova. Depois eu vou até olhar. Tudo bem? Teremos outras questões que a gente vai falar de novo. Eu vou colocar de novo essa mesma questão. Não a mesma questão, mas essa questão de quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. A gente vai pontuar isso daí ao longo da gravação, ao longo das questões. Tudo bem? Tudo bem? Ai, gente, desculpa quem acertou. Caralho, os 5 aí que acertaram. Não sei como é que vai ficar. A gente vê, ó, quem acertou. Quem foram 5? A Amanda foi 1, o Rafael Suede. Eu também. A Maísa. Escreve aí que acertou, porque no final a gente vai ver. Vai que você ficou em segundo. Você fala assim, eu podia ter ganhado, porque aquela lá eu acertei, mas o professor errou. Ou vai que você ganha. Você fala assim, caralho, mesmo errando uma sem querer, eu acertei, eu fiquei em primeiro. Bora pra próxima. Música, fala uma música aí, gente. Mas, professor... Diga. Fala, Eduardo. O MnO2 é o agente oxidante, não? MnO2 fosfor? Vamos lá. É, o C é o agente redutor. Calma aí. Acho que estava certo, O não? MnO2 é quem Não, reduz, professor. é o agente oxidante. Ah, sim. E o C é o agente redutor. Isso, porque ele oxida.
Mas Olha lá, calma aí, na alternativa não tá certo, não? não, na alternativa tá. Vamos olhar lá. A alternativa correta seria essa daqui, ó. O MnO2 ele é reduzido, porque ele passa de mais 4 para 0, o manganês passa de mais 4 para 0, e o carbono é o agente redutor, porque o carbono que está oxidando, o carbono passa de 0 para mais 4. Uhum. Então seria certa a resposta amarelinha. Eu marquei como se o carbono estivesse sendo reduzido. Eu coloquei como se o carbono na minha cabeça, eu não vou nem ficar falando para não confundir a cabeça de vocês, mas foi igual eu expliquei agora sem querer errado. Entenderes? Entenderes? A minha resposta aqui está errada. A resposta certa seria amarelinha. Vamos para a próxima. Bora. Avançar. Aí, os 4 que acertaram aí. Eduardo, Maísa, Igor e Gemini. Mas eles acertaram errando. Mas estão lá, né? Vamos ver. Vamos ver se os próximos vão conseguir caçar eles aí. Próxima. Essa daí, ó. 4 minutinhos para vocês responderem. Mas na prova, claro, vocês vão ter mais tempo. Falando de mol, igual a gente falou de mol. Lembra? De quê? De pensar em mols. De pensar em mols. Ficou inteira? E a gente ainda esperou um pouquinho. Passa rápido, bicho. Quem perguntou? O Alisson? Foi eu. É que eu fui buscar o caderno, nem vi a hora passar. Eu falo, aula boa é assim. A moto tocando Zé Vaquinho. Ó, deixa eu ver aqui. Uma pessoa acertou a questão. Será que eu errei? De novo? Vamos ver. Se eu errei de novo, gente, aí a gente desiste de Kahoot. O Rafael tá ficando bravo já. Vamos lá ver. Vamos corrigir. É bom que vocês prestem atenção para ver se eu errei ou se tá errado. Mas eu acho que eu fiz certo, não é possível, velho. Bora! Baseando-se na reação aí, zinco com sulfato de cobre, gerando sulfato de zinco mais cobre. Essa é a mesma questão, a mesma reação, na verdade, que a gente fez lá no laboratório, mas em vez de zinco, no laboratório, em vez de zinco, a gente usava o quê? A gente usava ferro lá no laboratório, que a gente usou a palha de aço, que é 99% de ferro quase. Mas aqui só a questão é o zinco. O zinco ele também reage com o cobre, fazendo com que o cobre fique na reação lá, tá? Aqui é cobre sólido, não é cobre 2, não. Depois eu mudo antes de salvar para vocês, tá? Cobre sólido nesse caso aí. Então, olha lá, ó. Ó, a Anne chegando aí. Oi, Anne! Ó, o zinco, a gente tinha 2,05 gramas de zinco, misturou com 5 gramas de sulfato de cobre, gerou na reação. Aqui, se a gente separar, eu já vou até separar. Aqui são os reagentes, e aqui desse lado são os produtos, são os produtos. A questão aqui, gente, é o quê? Quando estamos tratando de química de átomos, nós falamos com o mol. O mol é a unidade que foi criada lá. Como é que era a unidade que a gente criou mesmo? Arrozes, né? Nossa, que horrível. Arrozes, né? O mol é a unidade criada por químicos. Por quê? Porque fica aparecendo e fala assim, ó, eu estou colocando muito menos zinco para muito mais cobre, mas na verdade a quantidade de partículas ali vai ser a mesma. Como que a gente sabe isso? A gente sabe isso daí através da nossa... que negócio grifado. Amarelo. Da nossa massa molar. Que dá o quê? Quantos gramas tem um mol? Vou até escrever isso aí, ó. Quantos gramas a nossa massa molar, ela dá o quê? Quantos gramas tem um mol?
a nossa massa molar. Quantos gramas tem um mol? Então, vamos lá, por exemplo, vamos pegar o exemplo do zinco. Qual o zinco? O zinco, eu pesei 2,05 gramas. O que eu faço para saber quantos mols eu pesei de zinco? Quantos mols eu pesei de zinco? Eu vou fazer a divisão da massa molar do zinco. 65,38 gramas por mol. Se alguém quiser cortar, ó, corta grama, 1 grama. E o mol inverte, vai ficar quanto aí? Só para colocar aqui, eu vou explicar qualquer coisa, a questão de por que nós dividimos. De novo, se quiser, com aquele exemplo da bolinha, ó, 2,05 dividido por 65,38. A gente tem aí, ó, 0,0313 mols. Mol. Deixa eu apagar esse um só porque ficou feio demais. Uf. Aí. 3 mol. Mesma questão da bolinha. Pensa assim, ó. Como é que era o exemplo da bolinha que eu dei na sala? Uma bolinha, vou dar um exemplo, por que a gente divide? Eu pesei aqui, ó. Uma bolinha pesa... Vou colocar 7 mols. 7 unidades. Tá? Não vou chamar de mol para não dar o exemplo do mol, para explicar o mol. Uma bolinha pesa 7 unidades de alguma coisa que você quiser. Se eu pesar na balança 3,5 gramas, eu vou colocar até assim, ó, 7 gramas por unidade. Cada bolinha, ou seja, cada bolinha pesa 7 gramas. 7 gramas por unidade. Né? Se eu falar para você, cada bolinha, vou fazer assim para não parecer que é oxigênio. Cada bolinha pesa 7 gramas, você tem 7 gramas por unidade de bolinha. Se eu pesei 3,5 gramas, quantas bolinhas eu pesei? Meia. Meia bolinha. Meia bolinha. Qual é a conta que você fez? 7 divide por 2. 3,5, isso. Ou 3,5 dividido por 7. Né? Ó, 3,5 dividido por 7, 0,5. 0,5 gramas. Opa, unidades. Meia, ou seja, meia unidade de bolinha. Mesma coisa, se eu te falo que algo tem tanto peso por unidade, algo tem tantos mols, tanto peso por mol, tanto peso por mol, e te falo que você pesou tantos gramas, você vai dividir as suas gramas pelo tanto de peso que ele tem por mol. Tá? O exemplo da bolinha sempre funciona. É sempre muito de boa, porque é meio intuitivo lá. Mas é só para vocês lembrarem essa questão da divisão. Então, você pesou 0,0313 mols de zinco. Vamos ver do sulfato de cobre. Quanto que pesou do sulfato de cobre? Vou fazer de outra cor aqui, vou fazer de azulzinho. Do sulfato de cobre, já vou fazer aqui em cima, ó. Você pesou 5. Deixa eu fazer de um lugar mais bonitinho aqui. Você pesou 5 dividido por... Qual a massa do sulfato de cobre? 159,61. 159,61. Quanto que vai dar aí? 5 dividido por 169,61. 159, né? 5 dividido por 159,61. 0,313. Olha lá, já está começando a fazer até uma lógica o exercício, né? 313 mols. Então, de zinco você pesou isso. De zinco você pesou
0,313 mols de sulfato de cobre. Quer dizer, de zinco você pesou 0,313 mols. Vamos ver quanto que deu de sulfato de cobre lá nos produtos. O que vai fazer? Mesma coisa. Vamos fazer de verde aqui. 5,06 dividido por quanto? Ó, 161,44. Dá quanto? 5,06 dividido por 161,44. 0,313. Né? Ou seja, você pegou 0,0313 mols de zinco, reagiu com 0,313 mols de sulfato de cobre, obteve 0,313 mols de quem? De sulfato de zinco. E quanto que você vai obter de cobre? Quantos mols? Vai criar-se partícula de cobre? Se você tinha 0,313 mols de sulfato de cobre, quanto que você vai ter de cobre? Quanto que a gente vai ter de cobre no final? Se a reação deu 100% aqui, né? Ó, tudo virou 0,313, 0, eu tô fazendo, faltando um zero ali, né? 0,313. Deixa eu colocar um zerinho a mais aqui, só porque eu esqueci de colocar aqui, ó. Canetinha. 0,0313. E aqui também, ó. 0,0313. Então, você tem isso daqui, ó, 0,313 mols de cobre. Quanto que vai dar isso? Se 1 mol de cobre tem 63 gramas, 0,0313 mols de cobre vão ter quantos gramas? Pode fazer a regrinha de 3 se quiser. Vamos lá para baixo. Dá 1,99 aproximado. Boa. Vou fazer a regrinha só para... Se 1 mol tem 63,55 gramas, 0,0313 vai ter X. Pode fazer regra de 3 ou pode pensar de maneira lá, análise dimensional, mas eu acho que vocês sempre preferem a regrinha de 3. X vai ficar quanto? 0,313 vezes 63,55. X vai ser igual a... Vou colocar aqui embaixo para ficar bonitinho. X vai ser igual a... vezes 63,55. 1,992 gramas nessa reação. Deixa eu fazer uma seta mais bonitinha aqui. Tinha que ter um negócio que fizesse uma seta reta, em vez de eu ter que... Aí agora foi. Entenderam? Vou explicar agora de uma maneira mais diretona. A gente viu quantos mols tinha em cada grama aqui pesada. Quantos mols tinham em cada grama pesada? Tinha, na verdade, 0,0313 mols de zinco, 0,0313 mols de sulfato de cobre. Então, olha lá, mesmo você parecendo que você pesou muito menos zinco na pesagem, porque parece que você pesou 2 gramas e do outro você pesou 5, com relação ao número de partículas, você pesou a mesma quantidade, você pesou 1 para 1, a mesma proporção de um para o outro. E eles reagiram e gerou quanto do produto? 0,0313. Opa, então eu peguei 0,0313
de um reagente com outro proporcionalmente, o mesmo tanto de partícula, e todos eles reagiram e viraram a mesma quantidade lá no produto, de um produto. E do outro produto, também a mesma quantidade. Porque ficou tudo proporcional, porque a reação é toda 1 para 1. Ó. 1 de zinco para 1 mol de sulfato de cobre, para 1 mol de sulfato de zinco, para 1 mol de cobre. Então, qual que era a resposta aí? Você saber que aqui foi gerado 0,0313 mols de cobre. E aí, quando você sabe essa quantidade de mols, se você multiplica, se você sabe, 1 mol tem 63,55 gramas. Se eu tenho 0,0313 mols, quantos gramas eu vou ter? Se a gente fizesse a mesma pergunta para a bolinha, ia ser o quê? Uma bolinha tem 7 gramas. Se eu tenho 3,5 gramas, quantas bolinhas eu vou ter? Meia bolinha. Tá? E aí a resposta ia ser o quê? 1,99. Você só multiplicou nesse caso aí. Tudo bem? Lá, qual que era a resposta? Vamos ver se eu acertei ou se eu errei. Eu acho que essa eu acertei. Deixa eu achar o Kahoot aqui. 1,99 gramas. Professor, Diga! eu tava feito um negócio diferente aqui. Aí eu somei as massas, as gramas, né, de cada produto e o reagente. Aí também dava certo para somar os dois e subtrair depois. Por quê? O que o Rafael fez aqui, ó? Deixa eu botar aqui no slide que a gente tá. O Rafael, ele pegou toda a massa aqui, então ficou 7,05, somou todos os átomos, né? Isso. E aí viu quanto que tinha que dar daqui. Porque aqui dá o quê? 5,06 mais 1,99 não dá. Dá. Dá também? Aham. Eu fiz exatamente isso. Foi assim. Toma só cuidado para um ponto aí. Porque o raciocínio do Suede deu certo por quê? Porque a lei de Lavoisier é essa daí. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, se nós transformamos 7 gramas de um lado, do outro lado aqui tem que ter 7 gramas também. Mas aqui nós tínhamos todos os reagentes e todos os produtos, na verdade são só 2 e 2, na proporção de 1 para 1. Tá todo mundo 1 aqui, ó. Tá todo mundo balanceado. Se não tivesse balanceado... Às vezes quando não está balanceado, ou se tiver mais de um reagente, ou mais de 2, né? Produtos, é porque aqui também eu tô pedindo um só. Aí tem que tomar cuidado com isso daí, porque nem sempre é completo assim a questão, entendeu? Mas o seu raciocínio foi super inteligente, super bom, super válido. É um jeito que se pode pensar, mas tem que tomar cuidado porque tem muita ressalva. Tudo bem? Se somar 5,06 com 1,99 dá mesmo. Caraca, você é esperto, cara. E eu fiz a questão, falei assim, eles vão ter que descobrir aqui a quantidade de gramas. Boa observação do Suede aí. Tudo bem, gente? Então, essa questão de transformar em mol, sempre que falamos de química, sempre que falamos de moléculas, transforma-se para mol. Regra geral, se você tem gramas e quer transformar em mol, divide pela massa molar. Se você tem mol e quer transformar em grama, multiplica pela massa molar. É essa a regra. Tem grama que quer transformar em mol, divide. Tem mol que quer transformar em grama, multiplica. Tá bom? Bora para a próxima questão. Quem acertou essa daí? A única pessoa que acertou. Rafael Queiroz. Não é o Suede, é? Não. Ué, mas tu fez e tu errou, bicho? Não, eu fiz outra coisa. Deu errado. Tu pensou depois, né? Foi. Boris. O Rafa. Tá subindo aí o Rafa. Próxima questãozinha. Pela imagem, após seu balanceamento, a massa de todos os reagentes e do produto serão... Estão conseguindo ver a imagem?
Sim. Não dá nem para eu dar o zoom, porque a hora que eu dou o zoom, a imagem continua do mesmo tamanho. Bora! Vamos lá, gente. Essa questão é um pouco mais chata só porque tem a questão do balanceamento. Já coloquei ela justamente para a gente se atentar a essa parte aí de balancear a reação, tá? Olha aí, ó, pela imagem, que é essa imagem aí, após o seu balanceamento, a massa de todos os reagentes e do produto sulfato de ferro serão respectivamente... Aí tem lá as opções. Primeiro ponto aqui, balancear essa reação, gente. Vamos começar a balancear. Por quê? Porque muitas vezes você tem um número de átomos de um lado que não corresponde ao número de átomos que está do outro lado. E todos têm que estar igual, por quê? Igual a gente falou da vez passada ali, nada se cria, tudo se transforma. Então, olha aqui, ó, um exemplo. Nós temos 2 átomos de ferro aqui desse lado. Aí, toda hora eu boto só a corzinha amarela, mas eu quero, na verdade, o grifa-texto amarelo. A gente tem 2 átomos de ferro aqui desse lado. Deixa eu colocar aqui para ir vendo o que vocês vão falando no chat aí, se alguém falar alguma coisa. A Thaísa falou, ai, Thaísa! Continua aí, Thaísa, mesmo travando. E aqui desse lado a gente só tem um átomo de ferro, tá vendo? Ó, só tem um ferro desse lado. Não tem nada escrito aqui. Quando não tem nada escrito aqui, ó, é porque é um só. Então, a gente tem 2 de um lado e um do outro. Você tem que fazer o quê? Você tem que colocar 2. Olha eu errando de novo, mudando a cor. Você tem que colocar 2 átomos de ferro. Para ficar igual. Agora sim, pelo menos o ferro. Agora, olha o enxofre. O enxofre. Quantos enxofres tem? 3 enxofres. 3 enxofrezinhos aqui, ó. 3 enxofres, porque ele está fora do parênteses. Tem 3 SO4. 3 sulfatos de enxofre. Aqui tem quantos? Só tem um, ó. Só tem um desse lado. Então, tem que colocar 3 aqui. Sempre, uma dica, sempre comece balanceando com esses átomos que estão em menores números. Como, por exemplo... O ferro, só tem aqui o ferro aqui, você consegue identificar o ferro desse lado aqui facilmente. O enxofre, só tem o enxofre nessa substância. Aqui você consegue identificar ele só nessa substância. Agora, quando a gente fala de oxigênio, quando a gente fala de hidrogênio, tem oxigênio aqui, tem oxigênio aqui. Quando eu olho aqui na tela, parece que não aparece. Tem oxigênio aqui. No produto, tem oxigênio aqui, tem oxigênio aqui. Então, você tem oxigênio para tudo quanto é lado. Então, fica mais difícil de você fazer a contagem e saber onde você vai colocar. Começa sempre com esses átomos, então, que estão só numa substância ali, nos produtos, e só numa substância nos reagentes. Igual a gente fez. Ferro tem 2, coloca 2 aqui. Enxofre tem 3, coloca 3 lá. Vê agora o oxigênio. Vamos ver agora esses que sobraram. Quantos que tem se bateu. Olha lá. Quantos oxigênios a gente tem aqui, ó? A gente tem 3 oxigênios, porque tem esse número 3 aqui. A gente tem 3 oxigênios, mas a gente tem 2 mols dessa molécula. Ou seja, a gente tem 6 oxigênios. Entenderam? É como se fosse assim. Eu vou até colocar com a canetinha aqui, ó. 2 vezes o 3. Quem é esse 3? Esse 3, ele é esse daqui, ó. E o 2, vamos botar a setinha para ficar bem didático, bonitinho. O 2 é esse daqui. Vai dar quantos? Nós temos, então, 6 oxigênios. Mas ainda tem oxigênio nessa molécula aqui, não tem? Ó aqui, ó. Quantos? 4 vezes 3, porque você tem 3 mols de H2SO4. Então, vamos fazer a mesma coisa lá, ó. 3, esse 3 vem daqui, vezes 4. 4 vem da onde? O 4 vem daqui do 4 ali. São 4 oxigênios.
3 vezes 4, 12 oxigênios. Vou colocar assim, ó, 12 oxigênios. Agora vamos juntar. 12 mais 6, quanto que dá? 18 oxigênios. E desse lado? Desse lado a gente tem quanto? Ó, vamos fazer a mesma conta, mesma continha que a gente fez do lado de cá. 3. Vou colocar primeiro o 4zinho aqui, ó. Deixa eu até grifar o 4 de outra cor para não confundir vocês. Vou colocar o 4 de verdinho aqui, ó. 4 vezes 3 pretinho aqui. 3 pretinho aqui, ó. De oxigênio. 3 vezes 4, 12 oxigênios. 3, porque são 3 SO4, são 3, tá? Entre parênteses. É como se você tivesse... Deixa eu até desenhar aqui, ó. É como se você tivesse assim, ó. Vou desenhar para vocês verem. É como se você tivesse isso daqui. É como se você tivesse aqui, ó. 2, 3, 4. Você tem 3 SO4. Vou colocar a carguinha, menos aqui, menos aqui, menos aqui, menos aqui. Ó. Então, quantos oxigênios a gente tem? Olha lá se a gente for contar, ó. Vou contar até assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? 12. Porque você tem 3, 1, 2, 3, SO4. Você tem 3. Tá bom? Então, você tem 12 oxigênios desse lado, mais um aqui, você tem 13. Quantos que você tem do outro lado? 18. Ou seja, você tem que arrumar. Se você tem 12 já, quantos que você precisa para formar 18, gente? Quanto que você precisa para formar 18? Se você já tem 12 para formar 18, você precisa de mais 6. Que agora você dá 6 vezes 1, que vai ser 6. O 1 vem daqui, o 6 vem daqui. 6 com mais 12, 6 mais 12. Oxe, que 12 feio, velho. 6 mais 12, aí, ó, 18 oxigênios. Então, agora o oxigênio arrumou. E outra, você não mexeu aqui. Isso é bom porque como você não mexeu aqui nesse ponto, aqui nesse ferro aqui, ó, continua a mesma quantidade de ferro lá, então, por enquanto, tá tudo arrumadinho. O oxigênio agora, você tem 18 oxigênios desse lado, 18 oxigênios nos produtos. Arrumou. Vamos ver os hidrogênios se fecham. Quantos hidrogênios a gente tem? 3 vezes 2, 6. Tá? 6 com mais quanto? 3 vezes 2, 6. 6 com mais 6, 12. E desse lado aqui? 6 vezes 2, 12. Então, balanceou. Todos os átomos estão com a mesma quantidade. Professor, esse 6, ele saiu de onde? Eu fiquei perdida nele. É. Porque aqui, ó, são 18... A gente viu que nos reagentes a gente tem 18 oxigênios. Quando a gente fez a conta, nesse produto aqui, no sulfato de ferro, a gente tinha 12 oxigênios. Quanto que falta para dar 18? Para ficar igual estava lá nos reagentes?
Faltam mais 6. Aonde que tem oxigênio? A gente tem aqui na água, né? H2O. Então, se eu quero transformar esse oxigênio em 6 para completar com esse 12, eu tenho que colocar o 6 aqui no meu cálculo estequiométrico. 6 mols de água, porque eu vou ter 6 oxigênios com mais 12 para dar 18. Então, esse 6 saiu para completar os 12 oxigênios do sulfato de ferro para dar 18 oxigênios lá. Porque antes você só tinha 1, mas você tem que multiplicar por 6 para virar 6 oxigênios. E aí o hidrogênio completou. Você entendeu, Maria? Entendi. Mais ou menos. É porque você tem que ter o número igual de átomos de um lado e de outro. Se aqui você já tinha 12 nesse cálculo aqui, igual a gente mostrou aqui, né? 3 sulfatos, você já tinha 12 oxigênios. Você precisa de mais 6 oxigênios para ele completar 18. Por isso, 12 mais 6, 18. E aí a única maneira... Você poderia colocar aqui às vezes, né? Sei lá, colocar um pouco aqui. Mas se você colocar um número aqui, você vai desbalancear o ferro. Vamos supor que eu coloque 2 aqui. Então aqui vai passar a ter 4 ferros. Aí eu tenho que colocar 4 aqui. Aí eu já começo a desbalancear o oxigênio. Aí eu já começo a desbalancear todo mundo de novo. Aí eu tenho que ir arrumando tudo de novo. Tá? E o hidrogênio, igual a gente fez a conta aqui, ó. 3 vezes 2, 6, com mais 3 vezes 2, 6. Então, tem 12 hidrogênios nos reagentes. No produto, a gente vai ter 6 vezes 2, 12 também. Ou seja, fecha ali, no caso, o hidrogênio. O hidrogênio já está fechado. Voltando à pergunta, então, o balanceamento da reação é esse. 3 ácidos sulfúricos mais 2 hidróxido de ferro, gerando 6 águas mais 1 mol de sulfato de ferro. Ó, a massa de todos os reagentes e do produto sulfato de ferro serão respectivamente. Vamos ver a massa de todos os reagentes, como é que fica lá. Primeiro é mais fácil aí, ó, ver a massa do sulfato de ferro, né? Por quê? Porque a gente tem aqui um átomo só e a gente tem 3 opções de peso aqui. A gente tem 400 gramas, 214 gramas, 294 gramas e 400 gramas. Se está pedindo a massa do sulfato de ferro, vamos somar ele primeiro, que a gente já tira 2 opções ali. A gente já corta 2 opções, né? O sulfato de ferro vai ter o quê? Vamos fazer com o sulfato de ferro. Fe2... Aí, não dá para apagar assim, fica feio. Vamos fazer bonitinho. Fe2, SO4, 3. Você tem 2 átomos de ferro. Quanto que é o peso do ferro aqui, ó? 2 vezes 56. Né? Mais 3 vezes... Ó o enxofre aqui, ó. 32. Vou fazer com vocês bonitinho. Vou grifar aqui, só escrever primeiro, para quem está acompanhando. Depois a gente grifa, só para vocês situarem dos números. E 12, que a gente já viu quantos oxigênios, que é 16. Vamos grifar, ó. Ui, mudei a cor do trem. Espera aí que travou. Deixa eu destravar. Aí, destravou. Ó. 56. 2. 3. 4. 12. E aqui os numerozinhos que a gente pegou, ó, 16, 32. Tudo bem? A gente só está multiplicando quanto pesa cada átomo por quanto que você tem dele na molécula. Quanto pesa cada átomo por quanto você tem dele. Lembra que você tem 12 oxigênios, por isso que a gente já explicou aqui em cima, aqui na parte de cima da questão. 56 vezes 2 mais 3
3 vezes 32, mais 12 vezes 16, 400. Se você somar, então, aí, multiplicar tudo e somar, você vai ter 400 gramas. Então, ó, essa resposta já não vale e essa já não vale. Por quê? Porque a massa dele é 400, então tem que ser ou essa, tudo bem? Agora vamos ver a massa dos produtos, dos reagentes, porque está falando a massa de todos os reagentes. Vamos lá, vamos para o ácido sulfúrico. Mesmo raciocínio, gente. H2SO4. Vai ser o quê? 2 vezes um número, mais 1 vezes outro número, mais 4 vezes outro número. Deixa eu colocar assim, só para ficar bonitinho. 2 vezes. Quantos hidrogênios a gente tem? 2. Qual o peso do hidrogênio aqui? 1. 2 vezes 1. 1 enxofre. Qual é o peso do enxofre? 32. 1 vezes 32. 4 oxigênios. 4 oxigênios. Qual o peso do oxigênio? 16. 16. Então, ó. 4 vezes 16 mais 32 mais 2. 98. E eu vou fazer aqui o último, que é o FeOH3. Vamos lá. FeOH3. Vai ficar 1 ferro, 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Vamos só botar o pezinho aqui deles. 1 ferro, ferro pesa quanto? 56. 3 oxigênios, 3 vezes 16, 3 hidrogênios, 1. Vai dar aqui 56 mais 3. Opa! 56 mais 3 vezes 16 mais 3. 107. Eu não errei nada, né? Agora soma só esses daqui. Só basta somar 107 mais 98? Não, por quê? Porque a gente tem o mol aqui na frente, ó. Por isso que tem que balancear. Por isso que a gente teve que balancear a reação. Lembra que balanceamento, para você justamente colocar esse 3 aqui, ó. 3 não, né? O vezes, deixa eu colocar de vermelhinho. Vezes o 3 aqui. Esse 3 vem da onde? Vou até colocar aqui, ó, do balanceamento. Balanceamento. E o 107 vezes quanto? 2 lá, porque você tem 2 de ferro. Então vai ficar 98 vezes 3. 294. 107 vezes 2, 214. Vou fazer aqui no cantinho mesmo, só para não precisar apagar, tá? 294 mais 214, 508. Soma. 294 mais 214 vai dar 508 dos reagentes. Vou fazer. A Luana pediu para fazer de novo a última parte, eu vou fazer. Mas, ó, então a resposta é qual? 508 e 400. Bora lá, Lu, fazer a última parte, ó. Somou todos os átomos aqui. O peso, você tem a massa atômica. Deixa eu pegar até o grifo-texto. Grifo-texto não, o apontadorzinho aqui, ó. Você tem todas as massinhas dos átomos. Então, você viu quanto que pesa cada molequinha. Do ácido sulfúrico, você tem 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, o hidrogênio pesa 1. Você tem 1 átomo de enxofre, o enxofre, olha lá, ó, pesa 32. E você tem, vou dar até o grifo-texto aqui, você tem aqui, ó, 4 átomos de oxigênio.
4 átomos de oxigênio. 4 vezes 16, soma tudo isso daí, 16 vezes 4, mais 32, mais 2 vezes 1, você vai ter 98. Mesma coisa a gente fez com o hidróxido de ferro. 1 ferro, 3 oxigênios, 3, ó o oxigênio aqui, ó, 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Soma todo mundo, 56 mais 3 vezes 16 mais 1 vezes 3, 107. Isso daí, o 98 e o 107, é para uma molécula de hidróxido de ferro pesa 107. Uma molécula de ácido sulfúrico pesa 98. Mas a gente tem quanto aqui pelo balanceamento? Ó? 3 de ácido sulfúrico e 2 de hidróxido de ferro. Então eu tenho que, por exemplo, ó, o ácido sulfúrico, 3 de ácido sulfúrico. Eu tenho que fazer o quê? Pegar esse número que está aqui, o 98, que eu somei, e multiplicar por 3, porque eu tenho 3 mols dele. 3 mols desse ácido sulfúrico. Então eu tenho o peso dele vezes 3, que deu 294. Mesma coisa com o ferro. Eu tenho 2 ferros aqui. Então eu tenho que pegar esse pezinho que está aqui, 107, e multiplicar ele por quanto? Por 2, que vai dar 214. Agora sim eu somo quem? 294 mais 214. 294 mais 214, que dá lá os 508, que é a opção aí D, né? Nesse caso aqui, A, B, C, D, se a gente colocasse. Então, o sulfato de ferro pesa 400 gramas e a soma de todos os reagentes, a massa de todos os reagentes, 508 gramas aí. A opção que a gente tinha lá era qual? Que tinha isso daí. Deixa eu colocar aqui o mousezinho. A opçãozinha verde aí, 508 e 400 gramas. Beleza? De nada. Não tem problema. Qualquer coisa pode perguntar, gente. Não tem problema. Tá bem? Então, bora avançar aí. Vamos ver quem acertou. Olha, a Amanda subiu, Maísa subiu. Ah, gente, que pena. Desculpa ter errado aquela primeira questão, porque aí fica um pouco descompassado, né? Mas bora, vai dar certo. Esse daí é mais fácil, ó. Número de oxidação. Vamos lá falar de NOx. Do NO3-, CrO4, 2-. Vamos resolver para ver. NOx, falar de número de oxidação. A gente fez aqueles exercíciozinhos lá na sala aquele dia. Se vocês estavam craques, aqui é só repeti-los lá, né? Então, ó, o número de oxidação do nitrogênio no NO3. Oxe! Ai, não acredito. Que dó. Depois eu vou começar a deixar todas de 4 minutos, velho. É porque quando deixa 4 minutos, tem gente que não fica respondendo sempre, e aí fica sempre tendo que passar os 4 minutos. Mas não tem problema, é melhor do que vocês não responderem. Do cromo no CrO4, 2- e do cloro no KClO4. Vamos lá. Primeiro, NO3. Qual que é o NOx do oxigênio, gente? Quase sempre. Vou escrever aqui, ó. Quase sempre. Exceção em peróxidos ou em átomos cujo oxigênio não é o elemento mais eletronegativo. Quase sempre o oxigênio é -2. Então, aqui a gente coloca -2 para o oxigênio. Quantos oxigênios a gente tem aqui nesse NO3? 3. Então, é -2 vezes quem? -2 vezes 3. Que vai dar quanto aí nesse caso? Ô, Fran, tu também não respondeu? Que vai dar -6. Se é -6, olha lá, NO3 menos. Toma cuidado com esse menos. Cuidado
Colocar assim, ó, cuidado com os ânions. Cuidado com os ânions. Por quê? Porque a carga não é totalmente morta pelo cátion lá, pela carga positiva. Exemplo, nós temos 6 negativos, menos 6. Tem que dar quanto aqui no final da continha que a gente vai fazer? Vai ter que dar menos 1. Então aqui, ó, o Alisson falou mais 6 lá, não é mais 6, só por causa disso aqui, ó, não deu menos 1. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui, mais quanto que eu tenho que colocar aqui, para ficar um número menos 6 dando menos 1, mais 5. Por isso que eu estou dizendo, cuidado com os ânions. Cuidado com os ânions, porque o ânion ele não zera o seu íon lá. Quando a gente normalmente, às vezes, faz uma conta lá, igual a gente fez na primeira questão, né? Na primeira questão, volta lá na primeira questão que a gente fez do manganês e tal, que tinha óxido de manganês, era 0 aqui, não tinha carga. A gente não tinha carga. E nem no CO2, a gente não tinha carga no CO2. Agora, quando são íons aqui, ó, a gente tem carga. Então, tem que tomar cuidado com eles aí. Tá? Então, o NOx do nitrogênio é mais 5, por quê? Porque cada oxigênio fazendo menos 2 e você tendo 3 fica menos 6. E aí fica mais 5, menos 6, 1. Menos 1, que é a carguinha. Óleo do cromo, outro exemplo, óleo do cromo. Vamos tomar cuidado com quem? Vamos tomar cuidado, deixa eu... vermelho não, amarelinho. Vamos tomar cuidado com o 2 menos aqui. Por quê? Porque a conta sua no final tem que dar igual a menos 2. Mais uma vez, o oxigênio lá. Quanto que vale o oxigênio? Menos 2. Quantos oxigênios a gente tem? 4. Então, vai ficar menos 2. Vamos fazer o cálculozinho aqui do oxigênio, ó. Menos 2 vezes 4 oxigênios que você tem lá. Vezes 4 oxigênios vai dar menos 8. Deixa eu fazer da mesma cor, só para a gente não confundir. Da mesma cor que o outro exemplo. Vai dar quanto aqui, ó? Menos 8. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 8. O NOx do cromo tem que ser mais um número. Mais um número. Menos 8 para dar menos 2. Quanto que fica? Mais 6, porque mais 6 menos 8, menos 2. Então, aqui, ó, é mais 6. Que vai ser o NOx do cromo, nesse caso aí. E agora esse último aqui, olha, um caso exceção aí, em que o cloro tem um NOx positivo. Tá? O cloro tem um NOx positivo. Mesmo esquema, gente. Mesma conta para o oxigênio. Quanto que vai ficar o oxigênio aí nesse caso? Vai ficar menos 8. Agora a gente tem aqui quem também? A gente tem aqui, ó, um potássio. O potássio, gente, é sempre mais 1. Por quê? Porque o potássio, vou colocar entre parênteses, K, ele é da família 1A da tabela periódica. É hoje, li. Na verdade, eu não vou nem colocar o hidrogênio, não. Deixa o hidrogênio fora, porque o hidrogênio ele é a exceção lá. É li, na, capa da revista Coisas Francesas. Olha eu fazendo F de... O potássio está aqui, ó, família 1A, 1A. Ele só tem um elétron para doar. Então, ele sempre vai doar esse elétron porque ele quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. O potássio é como se ele fosse 4s1. E aí ele quer perder esse 4s1 para ficar o quê? 3s2, 3p6. Ele quer ficar assim, ó. Que ele fica feliz lá.
o potássio. Quando ele perde 1, ele fica sempre com a carga mais 1. Por isso, o potássio sempre vai ser mais 1. Então, aqui na nossa conta é como se a gente colocasse mais 1 agora. Mais 1, mais o cloro, tem que ser igual a quanto? Aqui agora não tem carga. KClO4 tem que ser igual a 0. Quanto que dá? 1 mais um número menos 8 tem que ser igual a 0. Qual o número? O número vai ser aqui, ó, mais 7. Então, a gente tem aqui, ó, nitrogênio. Vamos grifar. Vou grifar. Vou grifar, não. Vou escrever aqui de uma vez, ó. Nitrogênio. Mais 5. Cromo. Mais 6. E cloro. Olha o cloro positivo aí, ó. Mais 7. Então, a resposta é o quê? Mais 5, mais 6 e mais 7. Porque tá respectivamente. Então, você tem que falar eles na ordem aí. Respectivamente. Temos esses números aí, mais 5, mais 6 e mais 7 lá. Qual que era essa resposta, então? Era aqui. Mais 5, mais 6, mais 7. 3 pessoas acertaram. Beleza? Alguém quer pedir alguma música? Bora, Anne. Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com Não até sei. 50%? Porque a 123 Milhas consegue. Ó, Duda mandando bronca. O Eduardo também tá mandando bronca aí. Tá se virando aí. Boa, já animou a música aí. Boa, Anne. Eita, essa questão aí é mais difícil um pouco. Mas tem que fazer que eu fico depois. Eu tenho que todo mundo responder. Depois eu vou colocar a música da Maísa. Olha! 7 pessoas acertaram. Gente, explicar para vocês, só antes da gente passar para a próxima aí, essa questão. Ela fala sobre óxidos. Deixa eu só colocar pontuar aqui a questão de óxidos para vocês. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Manter. Boa. Deixa eu explicar essa parte de óxidos. Qualquer coisa eu até coloco para vocês lá nos slides lá, tá? Os óxidos que tá nessa pergunta, que está na prova, por quê? Porque na semana passada eu ia dar aquela aula de geometria dos orbitais, geometria das moléculas, e aí eu fiquei lá no TCC e não deu tempo. Eu falei, é sacanagem de cobrar, porque é muito puxado a geometria dos orbitais. Geometria molecular é uma coisa assim, que tem que ter uma aula para entender, não adianta eu tentar explicar rapidinho. Igual óxidos. Os óxidos, eles não têm muito segredo. Então, assim, eu falei assim, dá para eu explicar a questão de óxidos aqui, fazendo as questões, e vocês vão entender, acredito que vão entender. O que são óxidos, gente? Óxidos, o próprio nome já fala, são moléculas que são formadas com oxigênio em sua composição. Mas tem aí, ó, uma regrinha. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? O oxigênio ele é mais eletronegativo que a maioria dos átomos. Lembra só que ele não é mais eletronegativo que o flúor. O flúor ganha dele, tá? Flúor, oxigênio e nitrogênio, se a gente for falar os 3 mais eletronegativos. Então, o flúor é o mais, é até a regrinha que a galera chama regra de Von, né? O Von. Flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 elementos mais eletronegativos, os 3 átomos mais eletronegativos. É o composto no qual o oxigênio é o elemento
mais eletronegativo. E é um composto binário. O que é um composto binário, gente? Formado por dois tipos de elemento. Dois elementos. Prestem atenção que eu estou falando de elementos, não estou falando de átomos. Estou falando de elementos. Como assim elementos e não átomos? Qual é a diferença? Olha essa molécula aqui, ó. Fe3O4. Fe3O4. A gente tem dois elementos. Quem são os elementos? O oxigênio e o ferro. Quantos átomos a gente tem nessa molécula? 3 átomos de ferro, 4 átomos de oxigênio. 3 mais 4, 7 átomos. Tá? Compostos binários são formados por dois elementos. Então, aqui nesse caso, o óxido de ferro 3, ele é um composto binário, porque ele é formado de ferro e oxigênio. Óxido de sódio, oxigênio. Dióxido de carbono, oxigênio. Tá? São mais de 2 átomos, são 3 átomos nesse caso, 3 aqui, 7 aqui, mais 2 elementos, toma cuidado com isso. A maioria das vezes vai ter essa fórmula geral, né? O X mais aqui é o quê? É a carga dos elementos que tem que matar aí, ó, o número de oxidação do elemento, igual a gente acabou de fazer naquelas questões, gente. Nas questões que a gente estava falando lá. O oxigênio é o quê? 2 menos. Então, quanto que tem que ser aquele átomo lá? Mais 7, mais 2, mais 5, igual a gente acabou de fazer. Tá? Igual o exemplo aqui do magnésio, ó. O oxigênio é menos 2, então quanto que o magnésio tem que ser? Mais 2. Tá? Sempre a questão é essa. E o oxigênio sempre vai estar aqui nos casos dos óxidos, ele sempre vai estar com NOx menos 2. Por quê? Porque ele é o elemento mais eletronegativo que você vai ter. Então, o NOx dele lá vai ser menos 2. Tudo bem? Então, olha aí, ó. Como que a gente coloca o nome? Óxido de e o nome do elemento lá. No caso de metais, óxido de potássio, óxido de magnésio, óxido de ferro 3. Por que aqui é ferro 3? Olha uma dúvida aí que pode surgir. Por que aqui Fe2O3 é ferro 3, mas eu tenho 2 ferros? Porque se refere ao NOx daquele ferro. O NOx desse ferro. Vamos olhar o NOx desse ferro. Olha lá, ó. Fe2O3. Quanto que vale o NOx do oxigênio? Que a gente já viu. Menos 2. Então vai ficar... Tenho 3 oxigênios, menos 2, menos 2, menos 2, né? 3 vai dar menos 6. Quantos que eu tenho aqui de ferro? Eu tenho 2. E eu tenho carga? Não tenho carga. Sem carga, ó. Sem carga. Então, quanto que tem que ficar isso aqui? 0. No final, essa molécula tem que valer 0 aqui, ó. Então, eu tenho que ter mais 6. Na teoria, eu tenho que ter mais 6. Mas eu tenho quantos átomos de ferro? 2. Quanto que vai valer cada ferro, então? Cada ferro, nesse caso aqui, vai valer, então, ó, mais 3, que vai dar quanto? Mais 6, que vai dar 0. Entendeu? Por isso que é óxido de ferro 3 ou óxido de ferro 2. É de acordo com o NOx dele lá, tá? Quando o elemento ligado ao oxigênio for um ametal, quem são os ametais na tabela periódica lá? Nitrogênio, carbono. Eu devia colocar uma tabelinha, mas é aqueles que ficam ali, ó, beirando os metais, sempre na tabela periódica. Deixa eu até colocar uma tabela aqui para vocês verem. Só colocar aqui. Rapidinho que travou, gente. Destrava, meu filho. Tá parecendo propaganda, né? Aí. Tabela periódica. Que medo. Sabe o que apareceu já? Metais e ametais. O negócio já sabe até o que a gente tá falando, gente. Caraca. Aqui, ó. Os ametais são essa galerinha verde aqui, ó. Tá? Porque vem todos os metais, semimetais e gases. Tá? O cloro é um gás, o flúor é um gás,
Agora, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, selênio, semimetais ou chamados aí ametais. Tá bom? Olha aí, ó. Então, ó, monóxido de nitrogênio. Você coloca mono de tri, se você tem 1 mono, se você tem 5 pente, se você tem 7 hepta, heptóxido, ó, aqui, ó, heptóxido de diodo, porque tem 2. Monóxido de carbono, a gente tem o dióxido de carbono, dióxido, CO2, dióxido, tá? De carbono. A formação dos óxidos, aqui a gente não vai entrar muito em detalhe, mas vamos lá. Os óxidos, quando a gente tem esses óxidos, eles podem ser ácidos ou básicos. Como assim? Olha lá. Um óxido ácido, ele é o quê? Quando você mistura um óxido ácido com a água, um óxido com a água, ele vai formar um ácido. Isso é um óxido ácido. Você só vai saber se ele é ácido ou se ele é básico se você misturar ele com a água. Misturou ele com a água, deu um ácido, óxido ácido. Misturou ele com a água e deu uma base, óxido básico lá. Né? Olha lá, um óxido ácido mais água dá um ácido. E ele tem um comportamento também de ácido já. Ó. Se você misturar um óxido ácido com uma base, você vai gerar uma reação de neutralização. Olha o exemplo aqui, ó. SO3 mais hidróxido de sódio, que é uma base. Lembra disso, gente. Base, hidróxido, OH- são bases, são hidroxilas. OH- é o que caracteriza até a base de arrênios lá, né? Gerou aqui, ó, o sulfato de sódio com água, tá bom? Então, sempre aí, ó, vão ser os formados, os óxidos ácidos que formam ácidos quando misturado com água, o que anula uma base. E mesma coisa os óxidos básicos. Com a presença de água, deixa eu colocar aqui, ó. Com a presença de água, eles vão formar uma base. São os óxidos chamados básicos. E se você misturar um óxido básico com um ácido, você vai ter o quê? Um sal lá. Tudo bem? Aqui, ó, misturou o óxido de sódio, não falo de dissódio, porque o sódio é um metal, o óxido de sódio com o ácido clorídrico, e obtive aí, ó, cloreto de sódio, que é um sal, e água, tá bom? Há uma exceção aqui, deixa eu só colocar essa exceção que eu tô com vontade aqui, ó, do NOx do oxigênio ser -1, que é quando são os peróxidos. Raramente vocês vão ver muito peróxido se a gente for ver bioquímica, ou se vocês forem ver bioquímica, mas é mais profunda a questão de formação de espécies oxidativas. Peróxidos são extremamente oxidativos, e aí o NOx do oxigênio nos peróxidos é -1. Mas olha lá, ponto importante nos peróxidos. Sempre são 2 oxigênios, ó, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Lembra sempre, quando fala de peróxido, lembra de água oxigenada, é o maior exemplo de peróxido que você pode pensar aí. A água oxigenada, ela tem 2 oxigênios, peróxido de hidrogênio, e o NOx do oxigênio aí é -1, tá? Então, o NOx do oxigênio vai ser -2 sempre, mas lembra dos peróxidos que é -1. Tudo bem? Falamos de óxidos ácidos e óxidos base, a gente também tem o neutro ou indiferente, que são os que não formam nada, eles não reagem com água, ácidos ou bases, são indiferentes, estão cagando para qualquer coisa. E temos o óxido anfótero. Lembra que anfótero é aquele que se comporta tanto quanto uma base quanto um ácido. Olha lá, se você mistura ele com um ácido, ele forma sal. Se você mistura ele com uma base, ele forma sal. Então a gente tem os óxidos ácidos, os básicos, os indiferentes e os que agem das duas maneiras. Tudo bem? Não precisa decorar quais são eles, isso daí, se for necessário um dia na sua vida, você decora, mas saber que existe é legal nesse ponto aí. Tudo bem? Voltando à questão que nós estávamos aí fazendo, quando a gente fala dele aí, então, ó, deixa eu só destravar. Com relação ao dióxido de carbono, repara que todos são óxidos. Por quê? Porque o oxigênio é o elemento mais eletronegativo.
dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Podemos afirmar que são compostos binários? São formados por dois elementos. Formados por um metal. Gente, carbono é metal? O carbono é metal? Não. O nitrogênio é metal? Não. Tá bom? O enxofre é metal? Também não. Se eu não me engano. Vamos ver se eu não estou falando besteira aqui. Deixa eu ver aqui. Ó o enxofre aqui, ó. Não é metal também não. Tudo bem? Então essa questão está errada só pela questão de ser metal. São ácidos oxigenados? Gente, ácidos, aonde nós estamos aqui falando, aonde vocês estão, tirando na química orgânica, que aí tem que tomar mais cuidado, o ácido é aquela espécie que libera H+. Esses caras, eles nem têm H+, nem têm H+. Então, não são ácidos oxigenados. São iônicos? Não são iônicos, eles são formados por ligações covalentes, não são compostos iônicos. O nitrogênio e o oxigênio, eles não arrancam o elétron um do outro. Esse daí seria assim, NaCl. Quem são os compostos iônicos? Deixa eu até colocar a tabelinha aqui, ó. Compostos iônicos é quando você reage esse lado amarelinho da tabela com o lado mais próximo ali, né, de ganhar um próton lá. Né? Ganhar um próton, ganhar um elétron. Família 6A, família 7A, com essa família 1A. Então, eles não são iônicos. E eles reagem com água formando ácidos? Sim. O gás carbônico, CO2, mais água, ele forma lá, ó, H2CO3, ácido carbônico, né? Um problema da poluição é a emissão de CO2 na atmosfera, que faz com que, quando chega lá em cima, reage com quem está lá, as nuvenzinhas cheias de água, forma-se o ácido carbônico, e nós temos aí, como resultado de muita poluição, às vezes, chuvas ácidas, né? Olha o SO2. SO2 mais água vai formar o quê? H2 SO4. Não estou balanceando, tá? E NO2 mais água, HNO3 mais HNO2. Então, são substâncias que, ao reagir com água, vão formar ácidos. São óxidos ácidos, nesse caso. Como eu falei, na prova não vai precisar decorar. Se um dia for preciso você entender a questão assim, ser um decoreba, eu acredito que nada se precisa decorar. Às vezes você entendendo a questão ali, você consegue imaginar a reação de uma maneira melhor, mas com a convivência. Não vai adiantar nada eu falar para vocês, decore isso daí que vai cair na prova, semestre que vem vocês já esqueceram a lista dos óxidos ácidos, a lista dos óxidos básicos, tá? E se você procurar na internet vai ter. Então, o importante é que você entenda o que são. Óxidos ácidos com água formam ácidos. Óxidos ácidos com uma base, reação de neutralização. Os óxidos ácidos eles se comportam como ácidos. Os óxidos básicos se comportam como bases. Existem os óxidos indiferentes, que não reagem com ninguém. E existem os ácidos anfóteros, que são aqueles que faz tudo para ácido e para base, tá? Os anfóteros são esses daí. Beleza? Então, a opção correta aí seria essa daí, que eles são, óxidos ácidos, porque reagem com água, formando ácidos aí pra gente. Beleza? Meu Deus, eu fechei a coisa errada. Ai, será que eu fechei sem... Ai, não, eu fechei sem anotar. Deixa eu só colocar as reações aqui de novo. A gente tinha falado do... CO2 mais H2O, dando H2CO3. A gente falou do SO2 mais H2O, dando H2S. Eu vou colocar até H2SO3 ou H2SO4. E vou colocar NO2 mais H2O, dando HNO3
NO3 mais HNO2. Tá? Aqui, igual eu falei, não são metais, só deixar riscadinho. Não são ácidos, por quê? Porque ácido a gente tem que pensar no H+, não são iônicos, né? E reagem com água para formar os ácidos aí. Só para deixar anotadinho para vocês não ficarem sem. Eu queria fechar o quê? Essa daqui que eu quero fechar. Aí. Fechei a janela errada. Vamos lá. Voltando aqui a vocês. Reagem com água formando ácidos. Parabéns, 7 pessoas acertaram. Lohane bateu o recorde, subiu 5 posições aí. Olha o Suede aparecendo. A galera que errou a primeira lá sem querer está se recuperando. Hi, Daddy. Rosalia. Bora, deixa eu dar uma avançada aqui. Próxima pergunta. Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you, Fácil, she's essa é not for fácil. everyone. She will Gente, kiss your questãozinha heart. essa aí, um nível mais fácil, né? Da gente fazer. Deixa eu botar aqui nos slides. Olha lá, os metais são importantes para a vida, podendo ser encontrados em compostos como cloreto de sódio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio e fosfato de magnésio. Que só depois eu coloco aqui em caixa baixa aqui, né? E aí tá perguntando, são eles? Quem a gente está falando aí, né? Tem várias opções. Então a gente tem cloro e sódio. Cloro, para começar, não é metal. Na nossa vida, a gente precisa ingerir alguns sais minerais, né? A maioria das pessoas na natureza, olha aí. Os seres na natureza precisam de sais minerais, principalmente para fazer aí sinapses nervosas. A gente precisa de íons, porque os íons eles são muito rápidos, os canais iônicos respondem muito rápido. Quem já fez biofísica aí, né? Viu que existe toda essa questão de balanço de íons ali na questão de energização de membranas, e isso é muito importante que você tenha sais minerais para você ter esses íons que são formados por esses metais. Além disso, os metais também têm outras funções aí no nosso organismo, né? O cálcio, por exemplo, está presente lá no seu osso, né, para formação óssea, e tudo isso daí que a gente já sabe ou vai vir a saber ao longo do curso, mas tá só perguntando aí, gente. Só perguntei quais são esses metais que a gente está falando. Então, o primeiro aqui que está sendo colocado é o sódio. O segundo é o potássio. Então, aqui, por enquanto, as 3 questões estão certas. O próximo aqui, ó, é o cálcio. Cálcio é o metal. Então, aqui, ó, já matou a questão. Porque o carbonato não é um metal, o carbono não é metal, o oxigênio não é metal, né? Por último, aqui, o magnésio. Né? A gente tem aqui o fósforo e o oxigênio também, mas o fósforo e nem o oxigênio são metais. Vamos botar na tabelinha lá. Cadê a tabelinha periódica? Eu fechei a tabelinha periódica. Só olhando a tabela periódica. Olha o fosforinho aqui, ó. Fosforinho embaixo do nitrogênio, tá? Não é metal. Então, resposta certa aí, sódio, potássio, cálcio e magnésio são eles, esses metais. Só para você dar um nome aí dos átomos. Aí não tem nem muito o que escrever, né? Agora eu descobri coraçãozinho assim, ó. Tá bom? Boa, fiz coraçãozinho, a Thaís saiu da reunião. Bora, próxima questão. Cadê aqui? Deixa eu achar. São muitas abas. Avançar. Gemini subiu 4 posições, bateu o recorde em avanços. Duda tá ganhando, Rafa tá em segundo. Amelo, terceiro, Suede. Ó o Raul aí também subindo. Bora. Botar a música do Suede. Vou só colocar a musiquinha aqui. Ó, Zé Felipe e Marcinho. Sensação. Revoada no colchão. O Suede, que música é essa, hein, Suede? Tá lendo aqui. Questão de inox, mais uma vez, gente.
e vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha esquecer. Essa música é aquela que fica na cabeça. É, essas músicas sim. Bom. Eu vou acabar a aula, eu vou... Vou dormir. Bora! Questão aí de inox, mais uma vez. Do fósforo nesses dois compostos. Gente, mesma coisa, ó. Colocou oxigênio lá. Vamos falar de cada um. Vou fazer um de cada cor aqui, ó. Vou fazer H3PO4 de roxinho. H3PO4. Oxigênio, -2. Vou fazer até assim, ó. 1, 2, 3, 4. 4, 6, 8, -8. Tem que ser igual. Tem carga na molécula? Não tem carga, então a molécula tem que ser igual a zeros. Tem 3 hidrogênios. O hidrogênio, a maioria das vezes, é 1. A maioria não, sempre, tá? Mais 1. Então, mais 1, mais algum número, -8 tem que ser igual a 0. Então, o fósforo aqui, nesse caso, tem o NOx igual a quanto, meu povo? Mais 5. 7. Quem falou 5? E eu quase falei 5, eu estava aqui já 5. 1 mais 7, 8 menos 8, 0. Oxi, eu falei... Uai, eu tô pirando colocando a resposta errada. Pô, Oxi. professor, o H é 3, né? Velho. Obrigado. Olha, 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 mais 3. Agora sim, agora sim. Mais 3, -8, 0. Qual que tem que ser o número que vai ter que estar aqui? Mais 5. Falei, pô, não acredito. Mais 5. Por quê? Mais 3, mais 5. Mais 8, -8, 0. Beleza? E o do PCl3? Cloreto de fósforo. Ó, PCl3. Qual que é o NOx do cloro? A maioria das vezes o NOx do cloro é -1, -1, -1, -1, -3. Tem carga? Não tem carga. Tem que ser igual a 0. Quanto que é o NOx do fósforo nesse caso aqui? Então, vai ser... O NOx do fósforo aqui vai ser... mais 3, para ficar -3 mais 3, 0. Então, o número de oxidação do átomo de fósforo nos compostos PCl3 e H3PO4 são os mesmos? Não. Então, já cancela esse aqui. Já cancela esse aqui. Se não, quais são seus valores? Mais 3 e mais 5, respectivamente. Mais 3 e mais 5, respectivamente. Resposta certa, letra A aí, né? Estou colocando letra, mas resposta certa é essa daqui, mais 3 mais 5. Por quê? Porque é mais 3 mais 5. Beleza? Professor, Diga. a carga do cloro, para ser -1, tem a ver com que falta um átomo para ele ficar com a camada de valência igual a 8? Um elétron. É, um elétron. Boa, é exatamente isso. Agora, toma cuidado só com o quê? Porque nós temos lá elementos mais eletronegativos, né? Como, por exemplo, o oxigênio. Deixa eu colocar a canetinha preta. O oxigênio. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o cloro. Então, quando você faz uma ligação cloro com oxigênio, o oxigênio, ele rouba a densidade eletrônica do cloro. Então, o cloro começa a ficar com NOx positivo. A gente viu lá, né, no KClO. KClO qual que é a molécula que a gente viu? Vou achar ela aqui. Oxe, velho. Falei aqui do bicho. Aqui, ó, KClO4. No caso do KClO4, aí o NOx ele mudou, aí ficou mais 7, né? Mas a maioria das vezes ele é muito eletronegativo. A eletronegatividade na tabela periódica, ela é aqui, ó. A tabelinha periódica está aqui, ó. A eletronegatividade, ela aumenta
da esquerda para a direita e de baixo para cima. E aí o cloro ele está aqui, ó. O cloro ele está aqui. Pô, o negócio fez um borrado no meu desenho. O cloro está aqui. E o oxigênio está aqui, ó. Eles ficam bem pertinhos um do outro, mas o oxigênio ganha disso daí na eletronegatividade. Então, mas assim, com quase todos os outros elementos, igual a gente falou, né? Flúor, a regrinha do FON funciona muito. Flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os mais eletronegativos, o cloro ele entra ali, né? Que é aquela... Fui no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aquela regrinha lá, fui no clube, briguei, atirei e saí correndo para o hospital. Eu não lembro como é que é a frase, mas só lembra disso, assim, elementos mais eletronegativos puxam os elétrons do cloro, mas são bem raros de se ver, assim, o cloro ligado a eles. Não raro de se ver, mas são fáceis de decorar. Flúor, oxigênio e nitrogênio, principalmente. Tudo bem? Fazendo tom. Aí, Rafael, o que você fez com a minha vida? Agora eu vou ficar com esse tom na cabeça, meu. Caraca! 4 jogadores fizeram uma sequência de 3 respostas. Boa, man. Música da Luana agora, hein? Qualquer coisa, culpa Luana. Gucci Mane, Bruno Mars. Deixa eu passar aqui e avançar. Deixa eu explicar para vocês, essa questão também ela é fácil. É só questão para mostrar para vocês o que eu queria mesmo aqui no ponto. Deixa eu aumentar essa imagem também. Ficou pequeno até aqui. Espera aí que travou. Aí. Vou diminuir esse trem aqui. Deixa eu aumentar esse aqui. Boa. Olha aqui, ó. Qual a diferença entre os dois experimentos mostrados na imagem? Gente, aqui, desse lado aqui... Deixa eu botar o apontadorzinho. Desse lado aqui... Eu gosto de ver vocês comentando no chat. Boa. Que dó, a Maria Vitória nem respondeu. Desse lado aqui, ó, foi o experimento que a gente fez na sala. Só tô trocando o zinco, de novo. Só tá trocando o zinco pelo cobre. Vou dar o zoom. O zinco pelo cobre, não. O zinco pelo ferro lá. Na sala a gente fez com palha de aço. E aqui está sendo mostrado com zinco. Mas olha lá, o zinco está sendo corroído. Está trocando e está ficando cobre lá na reação. O que acontece? Os elétrons eles estão passando do zinco que estava aqui na placa para o cobre. Do zinco que estava na placa para o cobre. Isso acontece na própria superfície do metal. Aqui nesse caso. Qual foi a grande sacada do Daniel que criou a pilha? Ele pensou, não está transferindo elétron aqui? Ali na própria superfície? Eu tenho até uma figurinha. Eu tenho que colocar essa figurinha aqui para vocês verem. Cadê o mouse, pai? Deixa eu ir lá na aula rapidinho. Uniceplac, disciplinas, química inorgânica. A gente comentou disso daí na aula. Atividades mentais. Funções. Será que é essa? É, aqui. Oxe, meu pai. Deixa eu achar aqui. Deixa eu só achar a figurinha, gente, para falar para vocês. Ai, como demora. Para de travar, computador. Espera destravar. Gente, aqui é o nosso roteiro. Que, ó, na superfície do bombril, o que está acontecendo é isso daqui, ó.
O átomo de ferro passa 2 elétrons para o cobre e o cobre se deposita ali e o ferro ia para fora lá. O ferro ou zinco, átomos que conseguem doar esses elétrons. A gente viu lá na reatividade dos metais sobre isso daí. Né? Então, ele doa o seu elétron. Isso acontece na superfície do próprio metal. Quando a gente olha a reaçãozinha que está acontecendo ali, a reaçãozinha que está acontecendo lá na pilha, né? Isso, aquilo ali que a gente viu, está acontecendo aqui. Eu vou colocar até essa imagem aqui. Deixa eu copiar ela aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ela aqui. Vou copiar ela aqui, ó, e vou colocar ela na nossa revisão, porque aí fica mais bonitinho ainda. Aí, boa. Ó, isso está acontecendo aqui, ó. Isso daqui que a gente está vendo. Aqui, se desse um zoom micromolecularmente, aí a gente ia ver isso. O que está acontecendo? Os elétrons eles estão sendo transferidos de um átomo para o outro nesse caso. Qual foi a grande sacada de Daniel, voltando onde a gente estava falando? Ele colocou essas placas, agora o quê? Separadas. Colocou as placas separadas. E os elétrons, em vez deles fazerem a troca ali na hora, eles têm que passar por onde? Por um fio condutor. Por um fio condutor. Quando eles passam por esse fio condutor, eles vão criar o quê? A corrente elétrica. Então, ao observar este experimento e saber que há transferência dos elétrons do átomo de ferro ou do átomo de zinco, que são elementos mais eletropositivos do que o cobre, ou seja, eles tendem a doar os elétrons para o cobre, ao fazer isso, ao saber disso, ele pensou, vou separar esses 2 eletrodos e ligar eles por um fio, porque aí agora eu tenho a corrente de elétrons passando por esse fio. Então, a pilha de Daniel, ela mostra exatamente isso daí, ó. A corrente elétrica sendo formada devido à separação dos catodos e anodos aí. Tudo bem? No caso, catodo positivo, anodo negativo de zinco aqui. Tá bom? Então, aí a pergunta lá, ó, qual a diferença nos 2 experimentos? Na solução de cobre com zinco, na solução aqui, há corrente elétrica? Não há corrente elétrica. Há transferência ali do elétron na própria superfície do metal. O elétron não está passando por uma corrente, não está passando por um caminho, criando uma corrente. Né? Na pilha de Daniel, os elétrons passam por um fio. Passam por um fio. Ó, os elétrons passando aqui, eles saem do zinco e vão lá para o cobre. A mesma coisa que estava acontecendo aqui, ó. Eles saem do zinco e vão para o cobre, mas aqui estava acontecendo na superfície do metal, como a gente falou. Na pilha de Daniel, juntos criam... Oxe, que escrevi aqui? Na pilha de Daniel, juntos criam uma corrente elétrica. Os eletrodos juntos criam uma corrente elétrica, né? Seria, né? Eu acho que faltou copiar aqui. Os eletrodos separados na pilha de Daniel, eles têm que estar separados. Por quê? Porque juntos não vai se criar uma corrente elétrica. Você tem que separar eles e ligar eles por um fio ali, tá? Os elétrons na solução de cobre e zinco passam pela água. Passa pela água, gente? Não passa pela água. A transferência ocorre ali, ó, pum, no contato de um com o outro. Tudo bem? No entanto que se toda a superfície do zinco ficar coberta de cobre ali, você começa a perder essa transferência de elétrons que vai estar acontecendo. Então, a resposta certa nesta questão aí é essa daqui, né? Na pilha de Daniel, os elétrons passam por um fio, criando uma corrente elétrica. A maioria acertou? Deixa eu colocar aqui, cadê? Olha o Kahoot aqui. A maioria acertou, boa. 3 responderam na solução de cobre e zinco há corrente elétrica. Não há corrente elétrica nessa daí. Tá? E bora. Musiquinha da Maísa. A 1, 2, 3 milhas quer... 3, 2, 1, só para passar o propaganda. Presta atenção que essa é rápida, hein? Selena Gomes. Avançar.
Ó, Rafa tem mais. I'm trying to be honest with my happiness. Don't know why I'm bad at this. Verdadeiro ou falso? Perfect, perfect timing. I start what I don't know how to end. Dory, mind me. I ruined it before I began. Oh. Last night was the last night of my past life. Got me here like you could never figure me out. Last night was the last time. Ô, louco, gente! I never let you figure me out. Sitting here talking to myself, thinking how I used to. Only thing I'm used to. Que é isso, meu povo? Was the last time. Agora eu vou botar a música. A Melo terminou em terceiro. Ó, o Suede aí. Ó. Em quarta, Duda. Em quinta, Jamie. Gente, essas questões de boa para fazer a prova. Tá? Passei 8 questões, porque tem 2 da prova que são muito parecidas. São 10 questões de química e 5 questões de conteúdo geral. Tudo bem? Então estudem por aqui. Vou colocar lá no Moodle lá esse PowerPoint. Deixa até só para não... Deixa eu botar na apresentação aqui. Manter, só para não esquecer, porque às vezes eu esqueço de manter. Vou colocar com essas anotações que a gente fez em cada questão. Vou colocar a gravação lá no YouTube. Vou colocar o link lá no Moodle também. Qualquer coisa pode mandar mensagem para a Fran, falar comigo pelo WhatsApp, se não tiver tempo lá o Moodle, porque eu entro um pouco menos, não dou tempo disso, confesso. Mas vou ficar de olho, tudo bem? Você vai fazer nada? De nada, Fran. Você quiser agradecer, você falou? Agradeci, perguntei se ia fazer chamada. Ah, boa. Escreve presente aí, meu povo. Presente. Ai, que bom que eu não parei de gravar antes de fazer, porque às vezes eu tenho que abrir só para fazer chamada. Escrevam presentes. Muito obrigado quem ficou aqui até agora assistindo a aula na sexta-feira. Eu sei que é difícil, mas estamos vencendo. Estamos no caminho certo. Tá bom? Bom final de semana para você também.